Olá, eu sou a Karine Dombe e eu tô aqui para te dar uma dica para a prova de Math do SAT. Eu vou falar sobre equações quadradas. A gente tem três formas de apresentação das equações quadradas. Normalmente a gente está mais acostumado com uma delas no Brasil, que é, por exemplo, essa primeira que você vê na minha tela, x ao quadrado mais 6x mais 8 é igual a zero. Essa é a mais comum. Algumas pessoas vão estar familiarizadas também no formato de fator, depois de fazer a fatoração, né? X mais 2 vezes x mais 4 igual a zero. Agora, esse último formato não é muito comum. É um formato de vértice. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, para que você entenda que é possível que você encontre perguntas na prova falando sobre esses três formatos, e você tem que saber distinguir o que eles vão querer. No primeiro formato, que é o formato geral de equação, ax ao quadrado mais bx mais c, você sabe que o a ele vai representar para que lado a parábola vai estar virada, né, aberta. E o c é exatamente onde cruza o eixo y. Todo mundo sabe disso. Agora, esse formato da equação do meio, que é o formato em fatores, ou seja, x mais 2 é um fator, x mais 4 é outro fator. Quando eu faço a fatoração da equação de cima, eu vou ter esses fatores aí. E o que me diz isso? Por exemplo, x ao quadrado mais 6x mais 8 dividido por x mais 2 vai dar x mais 4, com o resto zero. Se eu dividir x ao quadrado mais 6x mais 8 por x mais 4, o resultado vai ser x mais 2 e o resto vai ser zero. Então, esses são fatores, assim como 2 vezes 3 é igual a 6. O 2 e o 3 são fatores, né? Agora, você tem esse outro formato, que é a terceira equação, que é o formato de vértice, e aí você vai ter nesse formato aí, a vezes x menos h ao quadrado mais k. O h é o x do vértice e o k é o y do vértice, que você já sabe calcular. Eu vou mostrar um exemplo de cada uma dessas. Nesse exemplo aqui, eu tenho essa equação, 2x menos 4 e x menos 4 como fatores. E aí, esse problema está querendo que eu mostre um dos formatos de equação em que o y-intercept apareça como constante ou coeficiente. Bom, se eu quero ver onde está cruzando o eixo y, a única possibilidade é a alternativa A, porque o 16 é onde cruza o eixo y. Então, repare bem, se ele quiser o formato de y-intercept aparecendo, você vai pegar aquele formato de ax ao quadrado mais bx mais c. Agora, nesse outro problema aqui, eu tenho essa equação, e aí ele quer que mostre os x-intercepts como constante ou coeficiente. Aí, onde é que eu mostro os x-intercepts? O que é x-intercept? X-intercepts são as raízes, né, as soluções. Isso daí eu vou ver no formato de fatores, de factors, porque o 2 é uma solução e o 4 é outra solução. Repare bem que as raízes são sempre o sinal oposto desse sinal que está aí dentro de cada um desses parênteses. Então, é isso que você vai buscar quando você está buscando x-intercepts. Agora, quando você tem uma equação qualquer e ele quer the minimum value of f, ou então the coordinates of the vertex, para serem mostrados como coeficientes ou constantes, aí você vai querer mostrar a equação no formato de vértice, que é aquela lá de baixo, da alternativa D. O menos 25 é o menor, é o valor mínimo do y. Se eu quisesse mostrar o x do vértice nessa equação, vai ser o menos 1. A equação é no formato de a vezes x menos h ao quadrado mais k. Então, essa dica. Não se esqueça que tem esses três formatos para falar sobre equações quadradas. Até logo!